esse convite vem muito bem-vindo, porque me permite colocar um pouco qual é a posição da antropologia com relação ao patrimônio cultural, né? Eu vou começar por aí, e aí a gente pode ampliar para a questão de como a etnografia, e no meu caso, a antropologia urbana, ela pode contribuir para o alargamento desse campo, né? Bom, bem-vindo, professor José Guilherme Magnani. É um prazer ter você aqui conosco nessa edição do Festival Literário de Araxá. O festival, esse ano, 2023, ele tem uma programação presencial e uma programação virtual. A abertura formal do festival ela acontece no dia 5 de julho, mas já temos programação na cidade de Araxá, aqui em Minas Gerais, com aberturas de exposições, lançamentos de livro. Vamos ter rodas de conversa a partir dessa primeira semana, né, lá ocupando os espaços, né, da cidade de Araxá. E essa programação virtual que eu estou fazendo a curadoria, ela é sempre muito bem-vinda, porque ela permite, né, que a gente guarde essas conversas, né, e que as pessoas possam, através das redes sociais do festival, a qualquer tempo, acessar essas conversas que a gente está produzindo aqui. O tema esse ano do Festival de Araxá, ele é Educação e Patrimônio Cultural. Existem discussões, especialmente trazendo uma abordagem de um escritor que é a referência esse ano do festival, que é o Mário de Andrade. Então, tem uma discussão bastante potente, trazendo, né, o trabalho do Mário de Andrade nesse primeiro reconhecimento, né, dos processos culturais e do próprio patrimônio cultural brasileiro. Não é necessariamente a discussão que vai nortear todo o festival, mas também é uma abordagem interessante para a reflexão, né, sobre esse processo de construção de políticas públicas, sobre os processos relacionados aí à construção de uma identidade nacional diversa, plural ou não, né, e em qual formato, né, em que essa diversidade também foi aí recepcionada ao longo desses mais de 80 anos, né, de política pública nacional voltada para o patrimônio cultural. Então, existe, né, essa discussão que permeia, né, toda a produção esse ano do Festival Literário, e especialmente, né, a nossa conversa aqui nessas rodadas virtuais, elas vão tratar das vivências culturais como herança formativa, ou seja, pensar as relações entre a educação e o patrimônio cultural dentro de uma dinâmica de tempo que vai além também do espaço formal da educação, né, do espaço específico da escola, né, ou da própria universidade, né, tentando compreender esses processos de escuta e de reconhecimento de saberes que estão nas nossas matrizes de formação urbana, né, que são as nossas bases culturais, de uma forma diversa, mas para além do reconhecimento só da diversidade, né, pensando que são matrizes distintas, né, que pensam e que articulam esses movimentos culturais, essas vivências culturais, também de uma forma diversa e muito desafiadora para o campo do patrimônio, né? A gente já teve aqui, nós já conversamos com a Ailton Krenak, conversamos com a Macota Cássia, que é uma líder de um terreiro e também, né, de uma comunidade quilombola dentro da cidade de Belo Horizonte, que foi reconhecida como patrimônio cultural. Conversamos com a Leda Maria Martins, que é aqui da UFMG, conversamos com a Miriam Hermeto, que é do campo da história, que trouxe também as referências da história oral, e a gente gostaria muito de dialogar aqui com você hoje, trazendo essa perspectiva das etnografias de lugares de memória e de identidade. Então, a gente queria muito te ouvir, né, nesses anos de experiência, inclusive com publicações que são referência, né, para se refletir sobre os movimentos culturais nas cidades, também nas áreas rurais, né, sobre essa perspectiva de escuta, né, em relação a essa vivência cultural que a gente encontra na nossa sociedade. Então, muito bem-vindo, é um prazer falar aqui com você mais uma vez.
e espero que esse nosso diálogo ofereça aí caminhos para outras discussões e reflexões, né, sobre essa relação entre a educação e o patrimônio cultural. Tá bom, boa tarde, Michele, é um prazer reencontrá-la, né? Já tivemos contatos anteriores e agora estamos retomando e esse convite vem muito bem-vindo, porque me permite colocar um pouco qual é a posição da antropologia com relação ao patrimônio cultural, né? Eu vou começar por aí e aí a gente pode ampliar para a questão de como a etnografia e, no meu caso, a antropologia urbana, ela pode contribuir para o alargamento desse campo, né? E já que nós estamos com Araxá e com Belo Horizonte, Minas Gerais, eu vou começar contando, digamos, uma participação muito especial do núcleo do Laboratório de Antropologia Urbana, que eu coordeno aqui na USP. Nós somos convidados para fazer o levantamento do patrimônio imaterial que ocorreu com o desastre de Mariana. Então, uma instituição de arqueologia do Zanettini convidou o laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana para fazer a parte do patrimônio imaterial. Então, nós trabalhamos juntamente com os arqueólogos, com os arquitetos, e aí a contribuição específica da antropologia. Claro, é muito claro que os arqueólogos fizeram, né? Todos os sítios arqueológicos que foram destruídos pela represa, pelo rompimento da represa, depois as edificações, as igrejas e tal, que foram os arquitetos que descobriram, e finalmente pediram para nós, antropólogos, trabalhar com o patrimônio imaterial, que é um pouco onde a gente poderia contribuir. E muito interessante, na verdade, porque é um desafio, na verdade. Você veja, quantificar, aliás, foi o Ministério Público que pediu isso, até para ressarcir, né, os prejudicados pelo rompimento da barragem, cujos dejetos foram até o Espírito Santo, e vocês sabem tudo bem isso. E nós começamos, então, a entrar em contato com os moradores, e aí é uma coisa muito interessante, porque, com relação ao patrimônio imaterial, nós trabalhamos com o que foi prejudicado com relação, digamos, ao seu modo de vida, ao seu lazer, às suas festas, às suas relações de vizinhança. Então, é muito interessante isso, porque, veja, ao quantificar o que ocorreu com a destruição de uma igreja, há dados quantitativos. Agora, a impossibilidade de fazer uma folia de reis, por exemplo, porque a igreja foi destruída ou porque a vizinhança dos devotos foi prejudicada, a Folia de Reis, como a gente sabe, e outras manifestações de cultura popular, ela se deu ao longo do ano. A preparação dos devotos, na verdade, não é no dia da festa. Então, isso é uma questão interessante que a antropologia pode dar. Por exemplo, a destruição de campos de futebol de várzea, né, na margem dos rios. Claro, há uma destruição física do campo, mas e as torcidas organizadas? E os domingos que as pessoas vão jogar futebol, e os parentes e os amigos, toda essa sociabilidade fica prejudicada. Então, a contribuição da antropologia é muito específica com relação ao patrimônio. Claro que há o que nós chamamos de etnografia compartilhada. A gente escutou o que os arqueólogos diziam, o que os arquitetos diziam, mas nós contribuímos com essa perspectiva do patrimônio, que é o chamado, né, no IFAM, você sabe muito bem disso, essa característica do patrimônio imaterial, que são as festas, que são as tradições, que são aquilo que é feito ao longo da cultura e constitui o patrimônio, na verdade, de uma coletividade. Então, essa é uma primeira, digamos, contribuição que a antropologia pode dar, né, com relação especificamente ao patrimônio, e não só com relação aos desastres, né? Quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, nas cidades, a perspectiva, digamos, de... Aqui em São Paulo está ocorrendo isso, né? Começaram a fazer algumas escavações no bairro do Bexiga, por exemplo, e descobriram ossadas dos escravos naquela região ali onde tem a Igreja dos Aflitos, por exemplo. Então, isso faz com que se pare, digamos, qualquer tipo de demolição para construir condomínios e tal, porque há, digamos, uma perspectiva, digamos, arqueológica e que tem a ver com toda uma história, né, das populações negras, por exemplo, dessa região. Então, a ação da antropologia com relação a isso, ela é muito ampla. Só que ela tem, evidentemente, um modo específico de funcionar. E aí eu entro, então, um pouquinho
na metodologia que a antropologia faz, e no meu caso específico, uma metodologia que começou a trabalhar tendo a cidade de São Paulo como laboratório. Por isso que nós Uhum. rebatizamos. Quando começou esse meu núcleo, era Núcleo de Antropologia Urbana. Depois de um tempo, a gente percebeu que tínhamos um laboratório, que era um lugar de experimentos etnográficos, né? Então, a gente começou a fazer muita pesquisa de campo, e aí eu comecei a trabalhar com uma certa metodologia, né? Você deve lembrar, e agora, só para não fazer uma propaganda, saiu a quarta edição do meu livro chamado Festa no Pedaço. Esse Peça no livro, pedaço. Todos nós que trabalhamos com antropologia temos ele assim, ó, sempre do lado. Assim. a editora resolveu fazer a quarta edição, porque pode estar datado, né? Porque foi sobre o circo teatro na periferia de São Paulo. Mas essa pesquisa etnográfica abriu um campo. Porque a ideia do pedaço, né, que é uma categoria que nós chamamos de categoria nativa, uma palavra comum, mas ao fazer a etnografia, a gente percebeu que os interlocutores nossos, quando usavam a palavra, apontaram uma pista interessante para pensar a pesquisa etnográfica. E você sabe muito bem, né, o etnógrafo tem que estar com o ouvido muito atento para poder escutar o que as pessoas dizem, na verdade. Então, o que elas dizem não é simplesmente registrar, elas apontam pistas. E no meu caso, foi o que aconteceu, né? Ao falar sobre pedaço, eu comecei a perceber que tinha uma sociabilidade básica na vizinhança dos bairros de periferia. Aí eu fiquei, digo, aí tem uma coisa. E no livro eu um pouco desenvolvo isso, mostrando como aquela reflexão feita, digamos, na periferia de São Paulo, ela me fez pensar um pouco e comparar com outros antropólogos. Eu fui falar com o Roberto da Mata, né? O Roberto da Mata, que vocês também conhecem, Uhum. eu trabalho, aliás, ele começou com os Apinagé, né? E aí vai trabalhar com a ideia da casa e a rua. Isso. E eu brinquei, digamos, eu vou enfiar o pedaço no meio da casa e da rua, para ver se dá certo, né? Porque a casa é um lugar, como a gente sabe na antropologia, das relações de sangue, né? De parentesco e tal. E a rua, o lugar do estranho. E, na verdade, o pedaço era o lugar do chegado, daquele que não era nem parente, nem estranho. E aí começou a aparecer uma coisa interessante. Eu não vou desenvolver tudo isso, porque está no livro e tal, vocês já devem conhecer, mas a ideia é que do pedaço as categorias foram surgindo, né? O pedaço, depois veio a mancha, que é um espaço mais amplo, e aí tem um professor aí de vocês, que é na Unimontes, o Giancarlo Machado, ele fez doutorado comigo, e ele trabalhou com os skatistas em São Paulo e utilizou Uhum. uma mancha, que aqui é uma praça, né, conhecida, chamada Praça Roosevelt, onde os skatistas vão utilizar para fazer as suas manobras. Aquilo não é um pedaço deles, porque tem os idosos que vão sentar e tomar sol, por exemplo. As babás com os carrinhos com os nenês. Os cuidadores de pets. E também até psicanalista tem lá. Quer dizer, é um espaço com muita apropriação. Só que tem que negociar, porque o que você sabe muito bem, o que skatista gosta de banco é as manobras que eles fazem, são violentas, né? E de repente tem um senhor Aham. sentado lá, como é que faz? Né? Tem que negociar. Então, a ideia da mancha começa a mostrar que a cidade ela é negociada o tempo todo e é apropriada pelos atores sociais. E aí surgiram as outras categorias, né? A mancha, depois veio o trajeto, depois veio o circuito. São categorias que ajudam a pensar, digamos, a sociabilidade das grandes cidades, das metrópoles, que aparentemente são cidades na mídia, às vezes aparecem como sendo o reino do caos, né? Ninguém se encontra, ninguém conversa, a decadência total. Claro que tem dificuldades, mas se nós olharmos com o olhar da etnografia, que eu chamo de entre aspas, de perto e de dentro, a gente começa a perceber como os atores sociais vão inventando. Eles vão tendo a sua sociabilidade, mesmo nessas sociedades, nessas cidades como São Paulo, como Belo Horizonte, como cidades do interior também, né? Eles vão Uhum. construindo espaços de encontro, às vezes para resolver conflito e de negociação. Então, para a antropologia urbana, e aí entra a questão do patrimônio também como uma reflexão, digamos assim, de quadro geral, a gente começa a perceber recorrências na cidade. Esse lugar de perto e de dentro, na verdade, esse olhar de perto e de dentro, ele se contrapõe a um outro que eu chamei de longe de fora. Esse de longe de fora
é característico de algumas outras disciplinas. Por exemplo, quando os urbanistas ou os arquitetos vão trabalhar com o plano diretor de uma cidade, eles entendem a cidade, né, como um todo, né? Uhum. O antropólogo não começa usando a cidade como um todo. Ele começa, digamos, com esses pequenos recortes, como diz você, a festa, o terreiro de Candomblé, a Praça Roosevelt, e vão trabalhando no que nós chamamos, digamos, um recorte micro. E na medida Uhum. que esse recorte micro permite, na verdade, entender uma certa prática dos atores sociais, a gente vai ampliando o campo em direção ao de longe de fora. Então, a gente começa com antropologia na cidade para ter como horizonte a antropologia da cidade. Talvez não chegue nunca, né? Porque é preciso multiplicar vamos dizer, as pesquisas de campo, as etnografias, para poder entender como é que é a dinâmica de uma cidade contemporânea. Mesmo porque a gente tem uma dinâmica muito grande, né? Ou seja, quando você termina uma pesquisa, você já tem outros pedaços, né, sendo constituídos ali, outros atores, né, que vão se apropriando daquele espaço e isso vai se ressignificando, né, ao longo do tempo. Uma pesquisa etnográfica, ela abre links com outros atores e outras práticas sociais. Por exemplo, se você pegar, digamos, um terreiro de candomblé, né? Ou um terreiro de umbanda para fazer uma pesquisa, você, como de perto e de dentro, você começa a identificar quem é a Iaôs, a mãe de santo, qual é a tradição, se ela tem uma referência, digamos, de Angola, ou se ela tem mais com o espiritismo, faz a etnografia, digamos, daquele pedaço. Mas não pode ficar Aham, especializado ali. Senão você vira um especialista naquele terreiro. Na verdade, ao seguir aham, os atores, você começa a perceber que eles vão também em outros terreiros. Até para observar se aquela mãe de santo faz direitinho, se não faz. Há vamos dizer, uma extensão da rede. Então, você percebe que um aham. terreiro de umbanda, digamos, ligado a uma tradição banto, ela está ligada num circuito muito mais amplo do povo de santo. Mas não Uhum. só isso, né? Não é só pegar o terreiro de Umbanda e ligar, digamos, na cosmologia afro-brasileira religiosa. Também você pega, por exemplo, o carnaval, você pega, por exemplo, a capoeira. Toda uma tradição afro, ela se amplia, na verdade, a partir, digamos, de um pequeno recorte. Claro que não dá para fazer a pesquisa toda ela, mas você vai fazendo os alunos trabalharem, né? Eles vão fazendo várias Aham. pesquisas. No caso da cidade de Araxá, eles têm uma quantidade grande de grupos, tanto de folia de reis quanto do congado, sabe? Dos reinados e congados, né? E é curioso como que existe essa interrelação, né? É muito forte, não só entre eles, mas com a própria lógica de funcionamento deles, né? Porque os congados, por exemplo, né? Os reinados, eles convidam os outros reinados, eles se encontram em determinadas datas específicas, né? De todo o calendário, né? Que eles têm. E, como você bem falou, existe uma rede de sociabilidade que começa com as senhoras que fazem as roupas, né, os ternos que vão ser usados, os que fazem os instrumentos, né, as pessoas que têm a relação direta e vão participar, né, de toda essa relação do congado ao longo do tempo, tem a relação com os espaços vividos, né, da cidade, né, o giro da folia de reis, né, então, ou seja, não se fecha só naquele grupo, né, isso vai se ampliando, né, em termos de pesquisa e compreensão, né. Que você está falando é um patrimônio vivo. A ideia que as pessoas têm de patrimônio é do edifício do século XVIII, né? Isso também é patrimônio, Aham, mas isso que você está falando é patrimônio vivo, patrimônio cultural que as pessoas estão o tempo todo fazendo e refazendo. Eu tenho uma aluna, Flávia Belatti, que está estudando maracatu, e é exatamente essa mesma uhum, posição que você falou, os maracatus do Recife, o maracatu de baque virado, tem o maracatu que é feito aqui na USP, no campus da universidade, com os estudantes. Né? São estudantes aham, universitários de classe média. Qual é a relação deles com o maracatu de baque virado? Tem uma relação. E o maracatu tem a parte religiosa e tem a parte do carnaval também. Então, todo esse conjunto amplia. E você sai, digamos, do teu recorte empírico, que tem que ser feito com muito cuidado, etnograficamente, e seguir os atores, por onde eles vão. E não é só uma coisa assim tranquila de fazer, tem muito conflito também.
E esses conflitos são importantes para mostrar que essa sociabilidade ela é feita, digamos, de trocas, né? De trocas e tal, e é interessante. Então, esses dois exemplos que você falou de Araxá, é muito interessante isso, porque a feitura das roupas tem vamos dizer, como diz alguns antropólogos, o skill, né? A habilidade. Essa habilidade dessa senhora passa de umas para outras. Fazer o tambor, por exemplo, ou afinar o tambor, por exemplo. Isso não é uma coisa assim tranquila de fazer, tem que aprender, na verdade. Então, é um patrimônio vivo. Eu acho muito interessante trabalhar com a ideia de patrimônio, para a gente sair um pouco da ideia do patrimônio, vamos dizer, fossilizado. É, Aham. museu. Claro que é importantíssimo ter isso, porque você guarda a memória. Mas esse patrimônio lido na chave da etnografia é um patrimônio vivo. É um patrimônio que está, inclusive, sendo refeito o tempo todo, não está morto, não está parado. Né? E ele se relaciona com esse patrimônio, a princípio estático, né, edificado, por exemplo, uma praça de uma cidade ou um edifício, mas ele se relaciona dentro dessa perspectiva de ressignificação das vivências da própria materialidade, vamos chamar assim, né, do patrimônio. Então, esse patrimônio material, ele é visto também sobre outra perspectiva dentro do contexto da etnografia, né? Certamente, o patrimônio material ele é transformado o tempo todo, como as narrativas que as pessoas têm. Se você conversar com uma senhora dessa que faz a RuPaul, alguém que da Folia de Reis ou da Congada, ela vai contar como era antigamente, a leitura que ela faz já é uma reelaboração. E a pessoa que está escutando percebe aquilo e transforma, digamos, na prática atual. Então, é muito vivo, eu acho muito interessante. Eu acho que essa é a contribuição que a antropologia dá junto com as outras. Eu comecei falando da arqueologia, da arquitetura, tem a história, né? Então, a gente pode fazer um trabalho multidisciplinar, que é fundamental para não ficar muito focado no seu recorte, né? Conversar a respeito disso. Então, a Mas contribuição que eu acho da antropologia é essa. mas a antropologia, ela tem, dentro da história e das políticas de patrimônio, a antropologia, ela ganhou uma centralidade muito grande, não desmerecendo a história, a arquitetura ou a própria arqueologia, mas a antropologia, ela assumiu um papel muito importante, principalmente quando se inicia, né, a prática do instrumento, do registro do chamado patrimônio material, ela entra como um instrumento metodológico para essa escuta, né? É, Porque muitas vezes, você bem falou, a leitura da arquitetura, né, ou do chamado urbanismo, ele parte de um princípio ou de uma escuta que é muito diferente dessa cartografia social que você nos convida aí a pensar, que é conhecer essa cultura viva, ou seja, é escutar dos próprios fazedores de cultura, né, dos próprios coletivos, né, o que é aquela cultura, como ela se transforma e como ela é vivida por eles hoje, né? Isso abre uma perspectiva muito diferente e, vamos dizer assim, instigadora para o campo do patrimônio, né? eu fiz uma vez uma pesquisa há algum tempo, que foi solicitado pelo CONDEFAT, né, que é o órgão de preservação do patrimônio aqui de São Paulo, sobre a festa de Corpus Christi na cidade de Santana do Parnaíba. É uma cidade da Grande São Paulo que tem uma tradição do seu Corpus Christi fazer aquela procissão e fazer o tapete, né? Passa o Uhum. tapete com flores e tal, e em cima da qual passa o padre com o ostensório e faz a procissão. E nós fizemos uma etnografia mostrando que aquilo não é homogêneo. Eu comecei a perceber, por isso que eu trabalho com a ideia dos atores, do cenário e das regras. Os atores ali tinham os moradores antigos, que viam com um certo desdém os artistas, que eram gente que eles achavam que era tudo drogado, né? Era uma meninada que ia participar, e tinha também os estrangeiros que foram morar em Santana de Parnaíba, porque era uma cidade pacata e tinha casas históricas e tal. Então, entre esses três atores, havia outros, a gente percebeu discursos diferentes. O morador olhava para o artista de um jeito, o artista olhava para o morador de outro, o morador olhava para o estrangeiro de outro, e, no entanto, estava o tapete. O tapete era produzido por todos eles.
Voltei. Olha que coisa interessante. Aquele tapete era como se fosse o resumo, na verdade, da participação de cada olhar diferente. Então, você tem aí uma coisa efêmera, porque quando o padre passava com a procissão, destruía o tapete, né? Você sabe muito bem que ele é feito justamente para isso, para demorar 5 dias. Então, era um patrimônio que juntava história, juntava etnografia, juntava patrimônio material, a religiosidade, num movimento só e que terminava num dia. Então, o registro daquilo fica marcado. Veja que coisa interessante, né? Então, para os arquitetos, por exemplo, havia até um problema, porque eles iam lá, durante o ano todo, verificar como estava a manutenção do patrimônio, tombado pelo patrimônio. E os moradores achavam que aquilo era uma invasão, que eles não podiam fazer nenhuma reforma. Às vezes, uma reforma na casa tinha que passar pelo Condefat e tal, e demorava. Então, havia conflitos entre o poder público, que tinha que preservar, o morador e tal. Então, esse conjunto todo é um conjunto interessante que a gente tem que analisar do ponto de vista da sua dinâmica e com vários olhares também, não só com o olhar da antropologia. Com certeza. E entender, por exemplo, que para algumas comunidades, até essa divisão, né, entre patrimônio material e o patrimônio imaterial não faz parte da sua concepção de identidade, né, e de produção cultural, né, que eles têm ali, né? A gente conversava, por exemplo, com a Macota Cássia aqui do Quilombo Manso, e ela fala assim, ó, essa caixinha do patrimônio imaterial, ela é uma caixinha dada pelos órgãos de patrimônio, porque para nós, a nossa vivência, a nossa prática cultural, ela não separa a materialidade da imaterialidade, ou seja, o nosso espaço ele é material, a gente vive aqui no nosso pedaço, mas a gente encontra materialidades simbólicas em outros espaços da cidade, né? A gente teve aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, uma questão complexa com a Serra do Curral, em relação ao tombamento estadual da Serra. E aí o governo do estado não concordou com o tombamento estadual em função de processos minerários, né, que estavam aí em fase de aprovação, o Ministério Público Federal conseguiu liminares para impedir essa atividade minerária em função do valor material e imaterial que a Serra tem para a comunidade quilombola que está no entorno imediato dela. Entendeu? Então, muda completamente, né, a perspectiva, né, do instrumento de proteção, né, dessa questão da materialidade e imaterialidade, da fruição desse bem cultural para além de um espaço restrito, que é o espaço do quilombo, né? Ou seja, as vivências culturais daquela comunidade acontecem dentro do quilombo, mas elas estão numa árvore, num parque, elas podem estar na vegetação e nos percursos feitos pela comunidade na serra, né? Então, você um pouco tira, né, essas dimensões tão fechadas que o patrimônio cultural se acostumou a trabalhar com elas, né? Então, por mais que a gente amplie a noção de patrimônio, essa escuta continuada como instrumento de pesquisa e conhecimento, né, que a própria antropologia traz, elas colocam a área de patrimônio em xeque o tempo todo, né? Existem entre os órgãos de preservação oficiais, entre a academia que estuda as posições acadêmicas, há confrontos, na verdade, né? Você acabou mesmo de falar, e eu falei no começo, sobre o que o Ministério Público pediu para a gente trabalhar com a ideia do ressarcimento dos afetados pelo desastre de Mariana. E aí existem, digamos, leituras diferenciadas e os próprios órgãos de proteção têm narrativas diferenciadas, e faz parte. Eu acho que isso é um lugar, digamos, de discussão o tempo todo, né? Então, o fato dos atores sociais terem a sua leitura, isso significa que para o IFAM, para o Condefat, para o Compresp aqui em São Paulo, tem uma maneira de organizar, e tem os outros grupos também. E eu acho que é interessante estar atento a isso.
A antropologia, na verdade, o começo dela é levar em conta e valorizar a leitura e olhar do ator social, porque para ele é importante, porque às vezes você perde nessa Uhum. progressão, digamos, vamos dizer, às vezes meio burocrática, vai se perdendo aquele calor, digamos, da vivência, né? E a gente tem que mostrar. O quilombo pode ser pequeno, pode não ter importância econômica, mas ele tem, digamos, uma relevância cultural para aquele grupo que mora ali, e não só para aquele grupo, porque aponta, digamos, uma perspectiva ampla do modo de vida. Então, a ideia dos modos de vida diferenciados são fundamentais, digamos, como perspectiva para a antropologia. Aham. Não, com certeza, né? E essa experiência da antropologia relacionada à compreensão e à construção dos modos de vida, das identidades e memória, ela trabalha muito com a perspectiva do conflito, né? Como você colocou. É muito difícil a gente dissociar, porque uma questão, né, que a gente discutiu muito aqui é que quando o Mário de Andrade, por exemplo, né, faz de alguma forma, né, essa escuta pela diversidade cultural brasileira, ele, claro, no seu tempo, acaba trazendo essa diversidade para dentro de um lugar pensado como a memória nacional, a identidade nacional, que se pressupunha sem conflito, né? Então, é como se esse olhar de perto e de dentro, né, ele fosse, de alguma forma, né, filtrado, né, e trazido para esse lugar do nacional, né, uma prática social, modos de vida que um pouco ignoraram ou que não quiseram, né, também trazer o conflito como um aspecto que é formador da nossa identidade, né? Você colocou bem, né? Uma praça em São Paulo que começou um estudo a partir dos skatistas e como que, né, esse espaço, enquanto um espaço identitário, de memória, ele carrega uma série de vivências, né, e de representações que vão ser aí descobertas ao longo, né, da pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí do, dessa lógica da mancha, é importante as pessoas entenderem, os nossos ouvintes assim entenderem. Inclusive, agora, só para fazer uma outra propaganda, daqui já a Vozes acaba de lançar um livro que se chama Etnografias Urbanas, quando o campo é a cidade. Não foi lançado oficialmente, mas já está à venda, que é justamente um texto para estudantes e tal, outros profissionais que não antropólogos, para poder, digamos, entrar em contato com o método etnográfico. E lá eu explico direitinho essa diferença das categorias. Quando eu falo, digamos, da ideia do pedaço, foi uma experiência que eu tive na minha pesquisa de campo há muito tempo, no meu doutorado, em que eu fui estudar, digamos, dentro de um quadro geral, como era na época, a questão da cultura popular, se ela era conservadora ou progressista. E os meus interlocutores disseram assim, professor, pouco importa se o circo-teatro, que eu que tinha meu recorte empírico, é conservador. É um bom lugar para o pedaço se encontrar. Daí que surgiu a ideia do pedaço, né? Que é um lugar de sociabilidade, de vizinhança na periferia. Foi um achado, dado por eles, na verdade. Né? A pista que Uhum. deram. Claro que na antropologia e qualquer outra ciências humanas você vai reconstituindo, porque a tua função é essa, a partir da pista que eles dão. É uma negociação de sentido também. E aí, Uhum. o meu desafio foi: será que eu consigo ver pedaços no centro da cidade? Que eu tinha trabalhado na periferia. Aí eu fui para o centro, e não sei se vocês conhecem São Paulo e tal, tem um lugar chamado a Galeria do Rock no centro, que era um espaço com muito jovem. Os jovens iam lá, naquele tempo, trocar disco, ver onde é que tinha hip hop, andar de patim. Os meninos e meninas afro iam fazer as suas trancinhas, que demorava muito para fazer. Enquanto demora, conversa para saber onde vai ter a próxima festa. Então, para mim, digo, nossa, um bom lugar para estudar o pedaço. Então, comecei a fazer a pesquisa e, de repente, me dei conta que não era bem um pedaço. A etnografia faz isso. A gente acha uma coisa, eu digo, porque eles não se conheciam.
Vinha gente que, vamos dizer, da zona norte de São Paulo, vinha outros de Guaianazes, os outros vinham até de cidades próximas, de Osasco, por exemplo. Então, aquilo que na periferia as pessoas se conheciam, né? O pedaço, gente que tem relação, digamos, de origem, ou então o mesmo time de futebol, a mesma igreja, aí, todo mundo se conhece. E ali não. Falei, putz, não se conhece, então não deu certo. Aí eu comecei, claro, até não desiste. Fui mais uma vez, fui duas, fui três. Chegou uma hora, deu um insight, que era, eles não se conhecem, mas eles se reconhecem. Por quê? A postura corporal era muito parecida. A camiseta tinha o nome de uma banda, vários deles com a banda. Os meninos e meninas pretos iam lá fazer os seus elaborados e estéticos penteados, por exemplo. Então, tinha uma troca entre. Então, eu comecei a perceber que ali era uma mancha, porque tinham, vamos dizer, fronteiras físicas, era uma galeria com o entorno da cidade, mais ampla que o pedaço, e as pessoas iam lá por vários motivos. Mas, na verdade, tinha uma questão comum que era muito dos jovens que iam. Daí surgiu a categoria de mancha. Por exemplo, a Praça Roosevelt é uma mancha também, porque ela não é só a praça, o entorno dela, e vão pessoas de várias orientações, e tem que negociar o espaço. E como elas vêm de vários lugares, apareceu uma outra categoria que é o trajeto. Pessoas não andam aleatoriamente na cidade. Para ir da casa para o trabalho é um trajeto. Para ir da casa para o bar preferido é outro. Para ir para a igreja ou para ir para o terreiro são trajetos que a gente pode registrar como tendo, digamos, uma recorrência. Começou a aparecer, então, a ideia da recorrência na cidade. É isso que as categorias começam a mostrar. Não é uma. Você não está isolado sozinho, você tem muitas perspectivas de encontros. E, por último, eu descobri a ideia do circuito. A ideia do circuito, na verdade, é uma unidade de análise em que junta pedaços e manchas não contíguos na cidade. Por exemplo, a mancha, o circuito dos cinéfilos, as pessoas que são aficionados ao cinema, né? O espectador normal de cinema, entre aspas, vai no shopping assistir o filme. Agora, o cinéfilo, não. Ele sabe muito bem na cidade inteira onde vai passar um velho filme vamos dizer, do neorrealismo italiano. Ele vê pela enésima vez. Então, o circuito dos cinéfilos, ele pega vários espaços na cidade e é uma unidade. Eu fiz uma pesquisa, por exemplo, com os meus alunos sobre o circuito dos surdos na cidade de São Paulo. Olha que coisa interessante. Parece um grupo absolutamente marginal, né? Inclusive, entre aspas, deficiente, que é nada. Eles têm os seus espaços de encontro, eles têm os seus trajetos, têm as suas festas, e a gente conseguiu identificar a cidade dos surdos, por exemplo. E descobriu uma coisa: os surdos têm orgulho surdo, porque eles se diferenciam dos ouvintes, porque eles têm uma língua especial que é Libras. Então, veja como a tecnologia vai mostrando aquilo que parecia uma coisa absolutamente irrelevante, né? O estudo, sei lá, os estudos podiam ser estudo de fonoaudiólogo, de médico, e são também, né? Eles fazem implante coclear, mas tem a apropriação dos surdos pela cidade, através do seu circuito. Então, essas categorias que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, elas permitem trabalhar com a cidade, mostrando que ela tem recorrências. E aí tem uma coisa interessante: o nosso laboratório foi São Paulo, que é uma metrópole, mais de 12 milhões de habitantes, né? E aí nós fomos convidados para fazer uma pesquisa na Amazônia. Com quem? Com índios urbanos. Será que dá certo? E aí foi um desafio para nós. Nós trabalhamos com o grupo do Ixateré Maué, e aí como é que eles se encontram na cidade. E tem uma aluna minha, que é a Ana Sertã, ela também é mineira, fez uma pesquisa muito bonita lá sobre as mulheres Ixateré Maué em Manaus. O livro dela se chama Seguindo Sementes. Essas mulheres são artesãs. E para poder fazer o artesanato na cidade de Manaus, elas têm que buscar semente na cidade. Onde é que elas vão encontrar? Ela sabe exatamente onde tem tal árvore, em tal terreno baldio, no campus da UFAM, num terreno de alguém, num canteiro. Elas leem a cidade na chave, digamos, da sua prática. O circuito delas é esse.
Olha que coisa interessante, né? Que é um Então, pouco isso que eu comentei, né? Esse espaço, né? Que é o Quilombo Manso aqui, que tem a sua prática, por exemplo, através do candomblé, tem um circuito específico para buscar, né, as ervas, as plantas que vão fazer, né, parte do culto, né, de toda a vivência que eles têm. A gente fez um trabalho grande, quando eu estava no governo do estado de Minas, em articulação com uma cooperativa, a Codessex, uma cooperativa de comunidades apanhadoras de sempre-viva, aquela florzinha, sabe? E é, assim, impressionante, foi reconhecido, o sistema agrícola foi reconhecido pela ONU como um patrimônio da humanidade, e agora, recentemente, como um patrimônio material do Estado. E o curioso, assim, é a gente perceber como que essas comunidades, cada uma tem a sua vivência, mas elas compartilham determinados saberes e modos de vida que têm a ver com a panha da flor, né? Que tem a ver com a panha da flor no determinado tempo, né, do ano. E tem essa ideia de circuito também, porque a panha, ela pressupõe, primeiro, elas mudam, né, para as planícies onde estão as flores sempre vivas e ficam morando lá durante 6 meses, né, durante todo esse processo de panha, e existe o circuito dos lugares onde elas vão, né, para fazer a panha, onde tem determinado tipo de flor, né, e todo o ciclo dessa panha, e elas depois se reúnem num determinado momento do ano, que elas chamam de Festival das Sempre Vivas, onde elas fazem os artesanatos, vendem a flor também, né, in natura, da forma que ela é colhida e tal. Então, essa ideia do circuito, né, das manchas, dos pedaços pórticos, é interessante porque a gente pode pensar para além do espaço da cidade, né? você veja que é como se tivesse uma cartografia, né? Você É, colocar no mapa todos esses lugares. Só que daí não é bem só uma cartografia, porque a cartografia dá a ideia de algo estático, como se fosse um mapa. Mas tem a questão da variável tempo também. Elas vão num determinado tempo em que tem o cultivo, que tem a colheita e tal. Então, a ideia do circuito, ele é vivo, na verdade, porque não é apenas colocar no papel e colocar no mapa, pontuar onde estão os lugares. O circuito, ele é vivo porque ele muda conforme o tempo. uhum, Conforme a uhum, temporalidade, você tem um circuito que se movimenta. Então, a ideia dessas categorias são todas. Por exemplo, aqui em São Paulo, quando você faz pesquisa com isso, os meus alunos falavam, professor, e a quebrada? A quebrada é um termo nativo que justamente dá a ideia, digamos, de um pedaço, né? Mas que também pode apontar para, digamos, como é que os meninos daquela quebrada eles vão para outros lugares. Então, essas categorias não são estáticas, inclusive, elas são, dependendo do campo, elas vão se transformando também, inclusive, em termos epistemológicos, elas vão mudando, digamos, de recorte, na verdade. Essa é um pouco a vantagem que tem, né? aham. Pois é, e elas trazem uma abordagem que eu acho que é muito interessante, né? Se a gente for retomar um pouco essa ideia, né, da educação e o patrimônio cultural, né? Muitas vezes a gente tem uma concepção de que os processos de formação relacionados ao patrimônio é, tem que tratar de determinadas abordagens do patrimônio cultural ou de determinados bens culturais que já são reconhecidos, muitas vezes a partir de uma lógica muito linear, muito estática, uma concepção de história muito estática, de patrimônio cultural muito estática, de vivência cultural também muito estática, segmentada entre materialidade e imaterialidade. E a gente vê, por outro lado, que a própria educação também traz um pouco, né, essa formalidade, né? Ou seja, o que é educação? Educação dentro do espaço formal da escola, a educação seriada, né, que tem uma linha aí temporal que deve ser pensada e atingida, a questão dos conteúdos, né, que perpassam esse tempo linear da escola formal, o espaço da escola como um espaço fechado dentro dele mesmo em termos de conhecimento. E quando a gente, ou seja, amplia essa percepção de educação e percepção de patrimônio, a gente vê que os processos formativos de construção de conhecimentos, eles estão exatamente
dentro dessa lógica das vivências culturais, da dinâmica das vivências culturais, né? E não excluindo o campo do patrimônio em relação às políticas públicas e nem diminuindo a importância, né, da formação mais específica, né, seja dentro da escola, seja dentro da universidade, a gente percebe que essa escuta ampliada e dinâmica, né, ela possibilita a gente reconhecer outras vivências e outras formas de conceber o mundo, né, de entender os espaços vividos, né, essa dinâmica. Então, de alguma forma, quando a gente traz a antropologia ou a história oral, né, e aí a gente tem vários campos de conhecimento e metodologias que vêm sendo aí experimentadas para essa ampliação da escuta em relação a esse patrimônio cultural, nós também estamos dizendo que existe um conhecimento, né? Um conhecimento dinâmico, que é vamos dizer assim, o que é a maior essência do patrimônio cultural, né? Talvez a maior importância do nosso patrimônio cultural, né? Exatamente, você tem razão. Não tem nem mais o que acrescentar. Eu acho que isso aí fecha bem, porque faz a contraposição entre o ensino formal, que tem que ser, de certa maneira, tem que ter programa, tem que ter isso, e, por outro lado, estar aberto a essas manifestações que são narrativas que vão se constituindo ao longo do tempo, na verdade, né? Então, é difícil fazer isso, mas é um desafio que os professores têm que fazer, os pesquisadores, o pessoal que trabalha nas instituições públicas e tal, estar aberto para essa dinâmica, né? E aí, a gente Exatamente. vai trabalhar muito bem com essa ideia de patrimônio que você está colocando, que é um patrimônio vivo, o tempo todo. Isso mesmo. Muito obrigada, professor. Foi ótimo aqui a gente pincelar todos esses temas nessa conversa. Eu acho que ficam aí também as sugestões para quem quiser aprofundar um pouco mais, entender, né, as categorias que você trabalha, né, no núcleo de antropologia da USP. São várias publicações, inclusive dos alunos, né, que também fizeram pesquisas, né, usando essa metodologia e de alguma forma, vão trazer abordagens, eu acho que muito ricas para se pensar, né, o patrimônio cultural, para ampliar essa escuta em relação a esses diversos patrimônios, vivências culturais que vão estar em todas as cidades, né, em Araxá, em todas as cidades que a gente tem. Você trouxe essa experiência que dialoga muito, né, com a ideia das memórias sensíveis que nós falamos aqui, que é esse sentimento da perda desses laços, né, e dessa teia de relações que por exemplo, né, o que aconteceu em Mariana, o rompimento da barragem de Mariana trouxe, e a gente teve que também Brumadinho, né, e acho que você colocou uma coisa muito, muito importante, né, da dificuldade de lidar com essa pesquisa a partir da perda, né, e da necessidade de mensurar materialmente, né, o que é essa perda, né? A gente, enquanto eu estava no IEFA, a gente construiu, junto com uma equipe multidisciplinar, a necessidade de elaboração dos relatórios de impacto relacionados às manchas de inundação, que em Minas Gerais, né, nós temos assim várias, né, com riscos de rompimento, etc. E a gente propõe que essa dimensão, né, cultural, né, das vivências culturais, elas sejam objeto de estudo prévio para se antecipar aos possíveis estágios de risco que as barragens colocam. Então, em vez da gente fazer esse estudo depois, né, que acontece o rompimento, como a gente não tem como ficar livre, né, dessas barragens, porque elas estão aí, a ideia é que esses estudos sejam feitos antes e que se encontrem medidas de salvaguarda para quando acontecerem, né, vamos dizer, a mudança de estágio de risco dessas barragens, que seja possível, de alguma forma, manter essas redes, né, de sociabilidade vivas, né, preservadas, né? Então, a gente espera que esse trabalho que vocês estão fazendo lá, né, em toda a região ali de Mariana, sirva também para indicar essa possibilidade, né, de metodologias, né,
que devem ser também utilizadas antes que né, que o problema aconteça. Tá bom. Né? Então, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela participação, e fica aí as dicas, né, das publicações que você indicou aqui, para quem, a partir dessa escuta, dessa nossa conversa, possa aí também aprofundar nesses trabalhos já desenvolvidos, né? Tá bom. Então, muito obrigada e até a próxima. Até. Um abraço.